quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês, amores? Que maravilha, que coisa boa! Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa aula de história, tá certo? Falando um pouco sobre as fazendas de café lá do tempo do século XIX, tá certo? Que fizeram tanto sucesso, que ajudaram tanto a economia brasileira, tá? Vocês vão estar acompanhando a tia Sam na Rota 10, SD2, Sequência Didática 2, Fazendas de Café pelo Brasil, página 277. Tá bom, amores? Nós vimos na aula passada a importância que houve, né, a partir das fazendas de café para que a imigração de pessoas de outras localidades viessem para o Brasil, né? E boa parte da vinda dessas pessoas fez com que a cultura brasileira tivesse sua movimentação, fez com que essas pessoas também conseguissem fazer com que a economia do Brasil naquela época tivesse uma desenvoltura, um empenho muito bom, não foi assim? Na página 278, nós temos aí uma imagem de uma fazenda de café. Olha aí, pessoal, como é uma fazenda de café. Essas estruturas grandes assim era propício daquela época, eram casas muito grandes. Por quê? Porque eram nessas casas que se abrigavam não só as pessoas, né, que viviam, a família principal que vivia sobre isso, mas que também se dava muito acesso e movimentação para alguns funcionários, né, negros ou imigrantes mesmo, que precisavam, né, passar por ali no auxílio, nesse manuseio, né, do café. O terreno ao redor também era muito grande, porque além da plantação, né, do café, tinha também que ter um local para que o café secasse. Enfim, precisava realmente que fosse uma estrutura bem legal, bem grande, para que esse cultivo pudesse acontecer. Os principais cafezais do Brasil, gente, foram desenvolvidos lá no Rio de Janeiro, nas últimas décadas do século XVIII. Né? E aí a plataforma diz assim pra gente: entenda como as fazendas se espalharam por outros estados brasileiros. No século seguinte, no século XIX no caso, as lavouras de café expandiram-se em direção ao Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, a Minas Gerais e ao Paraná. Muitos escravos, escravizados da região Nordeste, eram vendidos para as fazendas de café. Outros eram trazidos da África pelo tráfico transatlântico. O café começou a ter uma procura tão grande, gente, e uma venda, um plantio tão grande para poder atender a demanda da venda, que a escravidão tomou uma proporção muito grande aqui dentro do país mesmo, até que os próprios nordestinos os mais pobres, passaram a ser vendidos como escravos para irem trabalhar nas lavouras de café, né? Acreditam? Junto com os africanos, né, que vinham trazidos pelo tráfico negreiro. Os trabalhadores livres eram, na maior parte, os imigrantes europeus, certo? Além das atividades do cafezal, os trabalhadores livres dedicavam-se ao plantio de roças de subsistência, que eram feitas de milho, mandioca, feijão, entre outros, e a criação de animais. Então, esses trabalhadores livres, aqui no caso os imigrantes e alguns brasileiros que tinham vamos dizer assim, uma função social um pouco melhor, eles viviam desse plantio que eles faziam, da roça que eles faziam, né? Que se chama plantio de subsistência. Por que subsistência? Porque era feito para que eles pudessem sobreviver daquilo ali, já que os salários eram muito baixos, às vezes não tinha salário nenhum. Eles só recebiam a terra para cultivar daquela terra, viver daquela terra, e isso ali era o suficiente para pagar o trabalho deles nas fazendas de café. Então, o que era que eles iam plantar? Aquilo que eles iriam utilizar para viver, né? Para se alimentar, que era milho, mandioca, feijão e etc. Ok? E o item 5 diz o seguinte: todos os membros da família, incluindo as crianças, realizavam os trabalhos dentro da fazenda. Não escapava ninguém, gente. Todo mundo tinha que trabalhar, fosse adulto ou fosse criança, né? Era uma característica do trabalho daquela época, né? Infelizmente. Nessa outra página nós temos aí, olha só,
uma cartografia, né, um mapa, e esse mapa está mostrando as fazendas cafeeiras, né? O título do mapa é Brasil, Estados e Capitais. E ele diz assim: escreva no espaço a seguir os estados hoje existentes na região que concentraram a produção cafeeira no Brasil no século XIX. Nós vimos isso aí, né, nas páginas anteriores, né? E Tia Sam já havia falado para vocês quais foram, né, os estados que passaram, né, a receber, a produzir, a concentrar, né, a produção de café lá no século XIX. Quais foram, pessoal? Diz aí para Tia Sam. Muito bem, né, gente? Aqui pela região sudeste, muito bem. São Paulo, né? A região de Minas Gerais, que hoje é Minas Gerais. São Paulo foi onde, né? Que até grifou aí, tá certo? Para vocês verem. Foi onde hoje a gente conhece como esses estados. Foi onde a produção de café lá do século XIX, né? Bombou, né? Estourou, certo, amores? Na página seguinte, nós vamos ver, né, que tem uma atividadezinha aí para vocês, como sempre, com aquelas 3 questõezinhas que vocês vão estar respondendo no caderninho de vocês e mandando a foto para a Tia Sam. Estou muito orgulhosa de vocês. Vocês estão mandando tudo direitinho, certo? As notas estão ficando ótimas. Vocês são muito interessados com os estudos. Isso que eu sou extremamente feliz, muito feliz mesmo com vocês. Parabéns, meus amores, parabéns mesmo. Estou gostando demais, viu? Toda atividade econômica no campo ou na cidade, gente, podem trazer consequências para o meio ambiente. Lógico, né? Para haver o plantio, você está mexendo naquela terra. Se tinha uma árvore naquela terra, você tem que derrubar. Se tinha uma vegetação naquela terra, você tem que retirar para poder o quê? Fazer a plantação, não é isso? Leia o texto e responda as questões em seu caderno. Lembra, amores, que tem que colocar o cabeçalho, tá bom? Em 1830, a cultura do café era a principal atividade do Vale do Paraíba. Vocês vão pegar o módulozinho de vocês, que também tem esse texto, tá? E vocês vão grifar isso aqui para a Tia Sam, onde tem isso aqui, ó. Tá? Grifa lá para a Tia Sam, tá bom? Deixa a Tia Sam fazer uma coisa aqui. Vocês vão grifar. Quer grifar aqui. Ah, amores, Tia Sam não conseguiu colocar para grifar, mas vocês grifam aí, tá? Vocês vão grifar até aqui, Vale do Paraíba, certo? A região anteriormente coberta por extensas matas teve sua paisagem transformada por tantos cafezais. A derrubada das matas começava na madrugada e os escravos reunidos davam início ao trabalho da destruição. Em seguida, escolhiam as madeiras necessárias para a fazenda e o restante era queimado. As queimadas, feitas de forma descuidada, espalhavam-se pelas fazendas vizinhas. Assim, a floresta da Tijuca, por exemplo, foi sendo substituída por extensos plantios de café, o que gerou um colapso no sistema de abastecimento de água potável, pois os rios que abasteciam a cidade do Rio de Janeiro, especialmente o Carioca e o Paineiras, perderam a cobertura vegetal que protegia suas nascentes. A partir de sua última década do Império, a produção da região do Vale do Paraíba começou a declinar, como consequência do esgotamento dos solos, das terras cansadas atingidas pela erosão, do desequilíbrio climático, da extinção das florestas primárias e da ineficiência dos métodos agrícolas tradicionais. Não existia, gente, naquela época, um pensamento ecológico como a gente tem hoje, né? As pessoas simplesmente chegavam naquela região, precisava fazer um plantio naquela terra ali, não queria saber o que era que tinha, derrubava tudo, queimava tudo e fazia o plantio. Só que tem que se ter um pensamento a respeito daquele local que você está mexendo. Quais são os prejuízos que eles vão trazer para a natureza se derrubarem aquilo ali,
né? Quais são as dificuldades que aquela terra vai ter depois para voltar à sua normalidade, né? Aquela terra depois vai servir para o mesmo plantio de café? Será que vai surgir dela de novo? Vai haver condições dela receber uma plantação ou plantas novamente se reestruturar? Uma terra quando ela é muito machucada, muito queimada, recebe muito plantio, infelizmente ela fica como a própria plataforma diz aqui, né? Fica cansada, fica esgotada, o solo não consegue mais, né? Trazer condições para um plantio. E aí o que foi que aconteceu, né? A própria população começou a sofrer, porque atingiu os rios, não é isso? Começou a faltar água, e nessa falta de água não tinha como abastecer a população de água, também não tinha como irrigar as fazendas de café. Resultado, as fazendas de café também começaram a sofrer com essa prática aí toda, né, louca que eles faziam nessa época. Então, vocês vão responder essas 3 perguntinhas aí, tá certo? De acordo com as informações do texto. O aumento do número de fazendas de café trouxe impacto para a natureza? Sim ou não? Em caso afirmativo, diga quais foram esses impactos e anote a resposta no seu caderno. A crise da produção de café da região do Vale do Paraíba foi determinada por quais fatores? Escreva o trecho do texto que contenha a resposta. Você vai tirar a resposta do texto aqui e vai escrever no caderno, tá? Na região onde você vive, existe alguma atividade no campo que gerou impacto para o ambiente? Com a ajuda do professor, pesquise as informações a esse respeito. Anote o resultado da pesquisa no caderno e em dia agendado compartilhe com os seus colegas. Essa questão aqui vai ser da seguinte forma. Eu não vou estar com vocês, né, quando vocês forem fazer essa pesquisa, mas vocês fazem essa pesquisazinha, coloca no caderno, tira a fotozinha e manda para a tia Sam, tá? Eu quero que vocês copiem a perguntazinha no caderno para poder colocar a resposta para ficar bem organizadozinho, tá, amores? Outra coisa, os cadernos estão a coisa mais linda. Tem caderno até decorado, parecendo o caderno de planejamento da tia Sam. Um luxo, vocês são um luxo. Tia Sam está amando. Então, como sempre, vem a atividade de plataforma. Tia Sam faz a primeira e o restante vocês fazem em casa sozinhos, certo? Todas as páginas que são necessárias fazer, Tia Sam coloca para vocês lá na agenda. Então, vamos fazer essa checagem junto? Vamos lá, diz assim. Essa é de completar as lacunas, né? Os imigrantes europeus e os escravos tiveram um papel fundamental nas fazendas de café do século XIX. Arraste as palavras até as lacunas que melhor completam a frase. Então, vamos lá, gente. Vamos com calma, muita calma nessa hora. Ele diz assim: os imigrantes europeus eram trabalhadores. Os imigrantes europeus, tá? Eles vinham da onde? Se eram imigrantes, vinham de fora. Eles vinham da África? Eles eram escravos? Eles eram livres? Ou era subsistência? Então, os migrantes europeus eram trabalhadores, o quê? Livres, né, gente? Eles não eram escravizados. Além do café, os imigrantes se dedicavam ao plantio do alimento para a sua o quê? O seu quê? O seu sustento, não é? Lembra que Tia Sam disse? Sua subsistência e a criação de animais. Dentre os alimentos que os imigrantes, não é deles que nós estamos falando, plantavam, podemos destacar o quê? O milho, a mandioca e o feijão. Os escravos eram trazidos da onde? Da Europa, pelo tráfico negreiro, né, que é o transatlântico, tá certo? E escravos da região nordeste, né, do país, vem escravos. Não quer ficar aqui não, rapaz? Fique, muito bem. Escravos da região nordeste do país eram vendidos com frequência para as fazendas de café. Vamos ver se acertamos? Uhul! Acertamos! E é isso aí, amores. Vocês vão estar fazendo as demais atividades que a Tia Sam vai estar colocando lá na agenda para vocês, tá bom? E na próxima aula, a gente conclui, né, com esse assunto aí.
quem eram os imigrantes que vieram, que chegaram aqui no Brasil. Nós vamos conversar a respeito deles. Tá bom, meus amores? Um cheiro bem grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!